Bem, e retomamos os nossos trabalhos com a palestra da Tenable. Por trás de todo ataque cibernético, há uma vulnerabilidade ou configuração mal gerenciada. Quem afirma é o nosso amigo da Tenable e Security Engineer, Leonardo Nassif. É isso mesmo, Leonardo? Boa tarde. Boa tarde, Ângelo. É isso mesmo. Acho que hoje, primeiramente, agradecer novamente, né, pela oportunidade de estar aqui falando para esses excelentes, exímios colegas de profissão. E acho que hoje, né, o nosso assunto, acho que ele é bem pertinente, né, ao que vem acontecendo pelo mundo em relação aos ataques, né? Uhum. Como que esses ataques acontecem, né? Por que eles acontecem? Principalmente, né, como é que a gente consegue ajudar, né, os nossos clientes aí, os nossos parceiros de negócio a estar tratando ou estar tendo uma rápida resposta, uma rápida visualização do que está acontecendo no ambiente. Tá? Ótimo. Então, Então, uma excelente apresentação para você. obrigado, Ângelo. Então, vamos lá. Ok. Começando a falar um pouquinho sobre o tema, né? Quando a gente olha no mercado, né, a gente está vendo cada vez mais notícias, né, sobre ataques cibernéticos que estão acontecendo. Quando a gente começa a analisar um pouco mais a fundo, né, começa a entrar em um pouco mais de detalhes do que aconteceu realmente naquele ataque, a gente percebe que em algum momento, durante o ataque, seja no momento inicial, seja no decorrer do ataque, ou seja lá no final realmente, né, a gente percebe que existia alguma vulnerabilidade ou existia alguma configuração mal aplicada no ambiente que permitiu com que o atacante tivesse, né, a possibilidade de conseguir ter sucesso no ataque, digamos assim. Então, a gente para analisar isso, né, e olhando muito para o mercado aí de quem está atacando, né, o mercado de quem está do outro lado, o quanto maior o número de vulnerabilidades existindo no seu ambiente, né, o quanto maior o número de configurações erradas, né, ou configurações não adequadas para o mundo atual que a gente vive existindo no seu ambiente, está facilitando o trabalho de quem está te atacando, né? E para eles, assim como para a gente, tempo e dinheiro, né? Então, quanto mais fácil, obviamente, o seu ambiente proporcionar esse ataque, obviamente, mais atacado você será, tá? E por que isso vem acontecendo, né? Primeiro porque a superfície de ataque ela está aumentando cada vez mais, né? Se a gente olhar alguns anos atrás, a gente ficava muito limitado, né? O ambiente on-premise, você sabia o número de máquinas que existiam nesse ambiente, o número de dispositivos, as pessoas, você acabava conhecendo, só que isso vem cada vez mais aumentando ao longo do tempo, né? Então, a gente vê o advento de nuvem, a gente vê desde o ano passado, né, a questão do crescimento, né, de usuários remotos, a gente vê uma entrada muito grande, vai crescer cada vez mais da parte, né, industrial ou IoT, né? Então, para quem não é do mundo industrial, né, pode parar e pensar, mas eu não sou do mundo industrial, mas o IoT está aí, né? E cada vez mais a gente vai ver dentro das empresas o crescimento desse tipo de dispositivo dentro da organização. Tá? E aí, né, de novo falando de nuvem, né? É um ambiente que é muito escalável, né? Então, isso pode ser bom para o negócio, mas também é muito ruim para a gente, dá muita dor de cabeça para quem é do time de segurança. Quando a gente fala de nuvem, a gente está falando também de muita questão de aplicação web, de container, porque são coisas que facilitam muito e aceleram muito, né, o crescimento da empresa, e principalmente em relação a conseguir vender mais, digamos assim, né, conseguir estar mais no mercado, mas isso, obviamente, né, o acelerar nem sempre é bom para a gente de segurança, né? Porque quando você acelera, você acaba queimando algumas etapas, principalmente as etapas de validação de segurança antes de entrar em produção, né? Então, a gente costuma ver muito cliente, né, muitas empresas, né, que tiveram que ir para a web ou tiveram que adotar container de uma forma muito acelerada e não tiveram tempo de entender a questão, a camada de segurança, onde a camada de segurança entrava nesse novo mundo de uma forma também que fosse ágil. Então, isso vai, obviamente, criando e trazendo mais camadas, mais superfície de ataque para as organizações. Tá? E aí, na outra ótica, né, olhando por um outro lado aqui, o número de vulnerabilidades de software ela vem crescendo cada vez mais.
a cada ano que passa, né, a gente tem um número de vulnerabilidades publicadas maior no mercado. Vocês percebem que ano passado a gente teve quase 3 vezes mais vulnerabilidades publicadas no mercado do que se a gente compara com 2016, né? E quando a gente fala de vulnerabilidade de software, né, então o mercado ele direciona muito para o CVSS, né? Ele fala muito do score que o mercado aplica para essas vulnerabilidades. O que acontece com o CVSS é que o CVSS é uma nota que mede o impacto, né? Ela vai medir qual o impacto daquela vulnerabilidade caso em algum dia ela venha a ser explorada, mas ela não consegue medir o risco atual, tá? E isso, né, quando você joga isso para o negócio, digamos assim, o que a gente começa a perceber é que as empresas, né, que têm uma gestão de vulnerabilidade dentro do ambiente, mas que usam ainda o modelo de CVSS, usam o CVSS para resolver os problemas, resolver as vulnerabilidades, elas perdem muito tempo, né? Elas desperdiçam muito tempo, né? Então, um estudo recente que saiu no mercado mostra que quem se baseia só em CVSS desperdiça 76% do time de segurança e do time de infra resolvendo essas vulnerabilidades, tá? O que isso quer dizer? Quer dizer que você está resolvendo vulnerabilidades que talvez não tenha risco para sua organização, nenhum. Talvez nunca venha a ter risco, ninguém talvez crie uma ferramenta para explorar aquela vulnerabilidade, tá? Por outro lado, quando você só lida com CVSS, as empresas, né, geralmente deixam em torno de 44% ainda de vulnerabilidades que são perigosas para o ambiente, tá? Ou seja, o CVSS ele não pode ser uma nota hoje no mercado, na forma como o mundo está hoje, a ser a única nota utilizada para priorizar o que corrigir e o que não corrigir, tá? E aí a gente olha para uma outra camada, né? Quando a gente fala camada de configuração, né? Então a gente percebe que muitas empresas não têm, não auditam, né, de certa forma, o seu Active Directory, o seu ambiente, para ver se existem configurações incorretas que podem trazer risco para a organização, tá? E aí do lado do atacante, né, a gente vê cada vez mais ransomware aparecendo no mercado e cada vez mais esses ransomwares eles são direcionados para o AD, né? Uma vez que ele entra no ambiente, ele vai tentar atacar o AD para conseguir se espalhar mais rapidamente na organização, tá? É isso, obviamente, o que está acontecendo, né? Os atacantes eles estão explorando essas falhas de configuração para conseguir ter mais sucesso nos ataques, tá? E aí, falando, né, especificamente de ransomware, que é algo que está bastante na moda, está em voga, né, cada vez mais ataques vêm acontecendo. Se a gente pega os principais ransomwares de mercado, que hoje, né, os grupos que são os mais ativos em relação ao ataque, a gente começa a perceber que as características de todos eles são as mesmas, né? Ele vai entrar na sua organização utilizando algum tipo de vulnerabilidade, algum tipo de falha de configuração, seja uma falha de configuração, por exemplo, num acesso remoto, seja algum sistema vulnerável exposto na internet, tá? A partir daí, ele começa numa etapa, né, de roubar credenciais, descobrir credenciais existentes no ambiente, para quê? Para chegar no AD, tá? Então, ele vai usar ferramentais de mercado, ou já embarcados no próprio malware, né, para capturar essas credenciais, e aí ele parte para uma etapa de movimentação lateral, né, onde ele vai atacar outros serviços, outros servidores, com o objetivo de manter a persistência, ou seja, chegar ao AD, criar, por exemplo, uma GPO para se espalhar no ambiente de forma mais fácil, tá? Ou criar algum tipo de serviço, ou uma conta, ou várias contas, na verdade, né? Para que o atacante, o grupo que está te atacando, ele tenha um acesso, né? Ele não vai deixar uma única porta aberta, ele quer ter várias portas abertas para poder entrar no seu ambiente sempre que necessário, tá? Então, o comportamento ele é muito semelhante, né? Vulnerabilidade e falha de configuração, principalmente no AD, tá? E o que isso representa financeiramente, tá? Só para vocês terem uma ideia, né, existe um site que monitora o pagamento de resgate de grupos hackers, tá? E aí, quando você para olhar, só esse ano, mais de 42 milhões de resgate já foi pago para alguns grupos hackers, tá? Você pegar só o grupo Review, né, que é um dos grupos que ficaram famosos aí, principalmente por alguns ataques feitos no Brasil, só eles receberam, né, que foi descoberto pelo menos, né, ou que foi anunciado ao mercado, mais de 12 milhões de dólares. A pergunta é que só esse ano, tá? Uma pergunta que fica será que essas empresas hoje têm 12 milhões de dólares para investir em defesa? Porque os grupos têm 12 milhões de dólares para investir em ataque, né? Então, o que a gente quer trazer para o mercado tá faltando alguma coisa, né?
somente uma solução, um EDR ou uma solução de proteção de perímetro de próxima geração, te ajuda, mas não está funcionando mais sozinho. Então, está faltando alguma coisa. E essa alguma coisa é algo que a Tenable consegue trazer para vocês. Tá? Então, como Tenable hoje, nosso objetivo é ajudar os nossos clientes a identificar, né, quais são esses caminhos de ataque e, principalmente, né, mostrar para os nossos clientes como é que ele consegue prevenir, né, ou corrigir essas falhas que existem no ambiente dele, seja uma falha de vulnerabilidade, seja uma falha de configuração, tá? Para que realmente um ataque, não é que você vai ficar imune ao ataque, mas a gente vai dificultar muito mais o grupo atacante e possivelmente ele vai desistir de te atacar e vai atacar o vizinho, porque talvez o vizinho seja mais fácil. Para ele, como eu falei, tempo é dinheiro. Tá? E como é que a gente faz isso? Tá? Então, basicamente, através da nossa plataforma, a gente consegue dar uma visibilidade completa do ambiente de vocês, tá? Da superfície de ataque moderna. Então, eu estou falando de nuvem, estou falando de container, estou falando de aplicação web, da infra tradicional, obviamente, estou falando de OT, IoT, aplicação web, e também estou falando de configurações desse ambiente, né? Não só desse ambiente, mas também do Active Directory, que pode trazer algum tipo de risco para você. Tá? A partir do momento que eu sei o que existe no meu ambiente, né, eu sei tudo que está dentro do meu ambiente, eu começo a, obviamente, ver quais são as falhas de configuração e, principalmente, priorizar. Então, a Tenable prioriza para vocês aquelas falhas que são as que têm o maior risco. Nota que eu usei a palavra risco, eu saí da palavra de impacto. Então, a gente vai olhar risco, a gente vai te dar uma visão de quais são as vulnerabilidades ou falhas de configuração que tem o maior risco para você nesse momento e também prever aquelas vulnerabilidades que vão ter algum risco nos próximos 30 dias. Então, a nossa tecnologia de machine learning, ela consegue fazer uma previsão das novas vulnerabilidades que saíram hoje, por exemplo, se daqui a 30 dias elas podem realmente estar começando a gerar algum tipo de risco para as organizações. E aí eu vou fazer você se antecipar a correção desse risco. Tá? E por último, que eu acho que é o mais importante, é transformar toda essa linguagem técnica numa linguagem comum, numa linguagem de negócio. Você conseguir monitorar o risco do seu ambiente, de cada área de negócio, de cada aplicação, daquilo que faz a sua empresa realmente funcionar. Então, a nossa tecnologia hoje, né, como eu havia falado, ela permite para os nossos clientes dar essa visibilidade e dar não só a visibilidade dos ativos, mas também a visão desses riscos que existem para qualquer tipo de ambiente, seja automação, seja um ambiente de IoT, seja um ambiente de TI tradicional, sejam usuários remotos, ou seja cloud. Tá? Quando a gente está falando de aplicação web, de container, tudo isso através de uma única plataforma, de uma única solução. E aí, apresentando um pouquinho, falando um pouquinho, né, das nossas soluções, né, então, uma delas, né, que faz parte do nosso portfólio é o Tenable.io. O Tenable.io, ele é o responsável, né, por estar olhando toda essa camada de vulnerabilidades, falhas de configuração do que existe em infraestrutura, né, do que existe em aplicação web, do que existe em container, do que existe no switch, no firewall, no que quer que seja. Tá? Então, se o antivírus tiver uma falha, a gente vai conseguir identificar e vai principalmente apresentar quais são as correções para essa falha. Tá? Bem como vamos trazer também uma visão de risco, né? Uma visão de priorizando aquelas vulnerabilidades ou configurações do ambiente que têm que ser tratadas o mais rápido possível. Tá? Então, a gente possui uma tecnologia chamada VPR, né, que trata exatamente esse ponto, entende das vulnerabilidades que existem no seu ambiente, quais são aquelas que mundialmente, né, baseado no nosso Threat Intel, estão sendo utilizadas por hackers para atacar os ambientes. Quais são aquelas vulnerabilidades ou falhas de configuração que vão ser utilizadas nos próximos dias, baseadas no que a gente está, por exemplo, escutando na Deep Web, escutando na Dark Web. Então, lá na Dark Web tem um grupo hacker que está comentando que vai começar a estudar uma vulnerabilidade para criar uma ferramenta para atacar e vai lançar isso nos próximos 15 dias. A gente está escutando, a Tenable está escutando esse tipo de comportamento e começa a repriorizar através de uma nota dinâmica, né, que muda a cada 24 horas, essas vulnerabilidades para que você não gaste tempo corrigindo aquilo que não é necessário, que não tem risco para a sua organização. Tá?
A outra tecnologia, que é o Tenable AD, né, o foco dela é olhar para a saúde do seu Active Directory, né? O Active Directory ele é a chave do seu reino, né? Então, se alguém consegue chegar até o Active Directory, basicamente é um fim de jogo, né? Um game over, porque dali ele consegue fazer o que ele quiser dentro do seu ambiente, tá? Então, a Tenable fez um investimento, né, em ser uma pioneira no mercado, em lançar uma plataforma que dá um olhar de segurança para o Active Directory. O primeiro ponto que ela vai fazer é encontrar quais são as falhas de configuração que existem no seu AD. Então, eu pego o seu AD do jeito que ele está hoje, eu plugo a minha ferramenta, né, eu plugo a nossa ferramenta, e ela já começa a te dar uma visão de tudo que está errado dentro do seu AD. Se tem um objeto, um usuário, uma GPO, uma OU, uma conta de computador que tem uma configuração que possa ser utilizada para algum tipo de ataque, a ferramenta vai alertar sobre isso e vai te dar táticas para corrigir esse problema numa linguagem de infraestrutura, porque quem vai corrigir isso é infraestrutura. Então, note que aqui é segurança, monitorando um AD, e passando os dados de infraestrutura, né, de como corrigir para o time de infraestrutura, mas na linguagem de infraestrutura. A partir do momento que eu já descubro tudo que tem de errado no seu AD, a ferramenta fica monitorando 24/7 o seu ambiente. Ou seja, se alguém criar uma nova configuração, uma nova GPO, um novo usuário, que possa, né, criar um novo caminho de ataque, a ferramenta consegue identificar isso e alertar em tempo real sobre essa nova configuração. O terceiro pilar que a ferramenta, que a solução atua, é em relação aos ataques, né? Então, o número 1 e o número 2, eu estou falando de ser proativo, né? Corrigir antes de você ser atacado. Mas e caso já esteja sendo atacado? Tá? A ferramenta também consegue monitorar e te alertar também em tempo real, caso algum ataque ao seu AD esteja acontecendo. Um ataque real, né? Alguém tentando criar uma conta, por exemplo, através de algum ataque, entre várias que existem no mercado. Tá? E, por último, ela é uma ferramenta que ela vai armazenar tudo que está acontecendo no seu AD, né? Toda alteração que está acontecendo no seu AD. Então, ela permite que você faça uma análise forense, uma investigação, para entender o que aconteceu num período de tempo. Então, nesse momento aqui, eu sofri um ataque às 10 horas da manhã. Tá, o que aconteceu entre 8 horas da manhã e 10h30? Deixa eu ver tudo o que aconteceu para poder entender a anatomia do ataque. A ferramenta também permite isso. Tá? Além disso, ela se integra com o CIEM de mercado, para poder alertar, obviamente, o seu SOC poder atuar o mais rápido possível, e ela se integra também com ferramentas de orquestração, né, para que você possa tomar ações automatizadas, dependendo do que esteja acontecendo dentro do seu Active Directory. O mais interessante dessa ferramenta é que ela não precisa de nenhum agente instalado no AD, e ela não precisa de nenhuma conta com privilégio de domínio admin. Então, não é uma ferramenta que é intrusiva, e não é uma ferramenta que demanda grande esforço de implantação, não é uma ferramenta que é uma ponte de ataque para o seu AD, não vai ser mais uma ponte de ataque para o seu AD. Ela é uma ferramenta que realmente precisa do mínimo de privilégio possível, somente para fazer a leitura do que está acontecendo dentro da sua estrutura. Tá? E, por último, dentro da nossa plataforma, né, a gente tem uma tecnologia chamada Lumin, que ela consegue te dar uma visão de risco do que está acontecendo dentro do seu ambiente. Então, você sair daquela linguagem técnica e ir para uma linguagem de negócio. Qual é a nota de risco hoje que a minha organização tem? E, principalmente, como é que eu me comparo com outras empresas do mesmo segmento que eu tenho? Tá? E como eu me comparo com todos os clientes da Tenable. Então, hoje a Tenable tem mais de 35 mil clientes no mundo, onde ela pode, né, te dar uma boa base de comparação. Comparar não só o seu risco, mas comparar também como é que está o seu processo, a sua maturidade de gestão de vulnerabilidade, como é que está a sua maturidade de remediação, será que está corrigindo as vulnerabilidades corretamente, num tempo certo, como é que o mercado faz isso? Como é que eu posso melhorar o meu ambiente para estar apto, né, ou dentro do que o mercado faz, tá? E mais recentemente, né, então, além da gente trazer essa nota de risco interna, a gente incluiu uma nova capacidade na solução, que é dar uma visão de risco externa. Ou seja, como é que o mundo lá fora está olhando para o seu ambiente. Tá? Então, a gente consegue trazer essa nota, que está aqui do meu lado direito, aqui, onde, monitorando o seu domínio, a gente começa a perceber, por exemplo, será que na Deep Web, na Dark Web, tem alguém comentando sobre o seu domínio? Ou será que vazou algum tipo de informação que está relacionada à sua empresa? Então, a gente consegue olhar para isso e dar esse score e te dar informações sobre quais são os problemas que a gente encontrou
no seu ambiente. Essa é uma parceria que a gente fez com a Security Scorecard, né, que é uma empresa muito forte nesse mercado, nesse segmento de visão de risco externa, e a gente, como cliente Tenable, né, você ganha uma licença de Security Scorecard para estar monitorando não só o seu domínio, mas monitorando também mais 5 domínios aí, seja do seu próprio ambiente, ou seja de parceiros de negócio que você tem, e você quer saber como é que está a saúde de segurança desse seu parceiro de negócio. Tá? Queria novamente agradecer a todos pela presença. Não sei se teve alguma dúvida aqui, mas de qualquer maneira, se alguém tiver alguma dúvida, fique à vontade depois para estar perguntando para a gente, para o nosso time, por e-mail, ou entre em contato com a gente que a gente consegue ajudar. Obrigado. Quem agradece somos nós, querido Leonardo. Você cravou os 20 minutos. Parabéns. Obrigado. Um grande abraço a você que está em Petrópolis no dia de hoje, não é? Exatamente, exatamente. Estou aqui curtindo friozinho. Então, curta essa cidade maravilhosa. Um grande abraço a você. Um abraço.